Muito bem, cá estamos mais uma vez com o meu, nosso Imagina Se Pega no Olho, o assunto principal da semana. Se você é daquelas pessoas, como eu disse no último episódio, essas pessoas existem. Se você é daquelas pessoas que veio direto da introdução para o assunto principal, não passou pelas notícias da semana, então você já sabe o que esperar. Caso contrário, se você acompanhou a gente no programa desde o começo, muito obrigado por dar esse voto de confiança pra gente. O assunto dessa semana é o seguinte: Não é maçonaria. não é maçonaria, mas pode ser em algum momento, É. mas não é maçonaria. O assunto dessa semana é um assunto que, ó, tá rondando a nossa cabeça tem meses. Quem tá mais próximo da gente nos bastidores, né? Já sabe que a gente tá querendo falar sobre esse assunto há muito tempo, desde aquele nosso programa sobre anarquismo lá atrás, muitos meses. Na verdade, eu ia falar muitos meses, quase um ano atrás. E esse assunto, para nós, na nossa cabeça, era uma continuação natural, basicamente, até pelo jeito que a gente finalizou o papo da outra vez. E aí, vejam só vocês a ironia. Estamos aqui gravando esse episódio no dia 5 de outubro de 2022, às 8h30 da noite. Eu e a Gabi tivemos que resolver um problema em Santos, minha terra natal. Voltamos para cá, para São Paulo, né? Imagino que quem esteja ouvindo a gente sabe que nós somos de São Paulo. Só que na ida para Santos, veja só a curiosidade. Tinha uma pessoa sentada atrás de nós, no busão, falando que precisava muito. Ela estava falando ao telefone com uma outra pessoa, falando que precisava muito orar para que o atual presidente fosse reeleito, porque caso contrário, os comunistas iam dominar o Brasil. Falou exatamente essa frase. Exatamente. E eu e o Thiago nos entreolhamos naquela puta merda, né? Tive vontade de virar pra ela e falar: você sabe o que é comunismo? Pois é. Justamente sobre isso, para falar sobre comunismo, tá? A gente trouxe aqui um convidado muito especial, João Coimbra. João, eu vou te apresentar exatamente como está o teu perfil do Twitter, pode ser? Fique à vontade, meu caro. Nós estamos falando de um cara que é negro, comunista, advogado criminalista, mestre em direito pela ASU, posso falar? ASU. ASU. É porque é uma universidade do Arizona. Exatamente. Isso, é estadual do Arizona. Muito bem, muito bem. E é doutorando em estudos africanos na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Nossa boa, velha UFBA. A famosa UFBA. UFBA. Isso. João, muitíssimo bem-vindo ao nosso Imagina Se Pega no Olho. Obrigada por você ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui. Oi, gente, muito obrigado pela gentileza, pelo convite, por essa oportunidade bacana de a gente conversar sobre esse tema que muito me interessa desde criança, que é o comunismo. Cara, eu vou começar então com a pergunta óbvia. Que todo mundo quer saber. O que é comunismo? Ah, que fácil essa pergunta, né? É muito óbvia. Bom, vamos me dar um tempo aqui e girar esse café aqui. Fazer esse momento radionovela. É, né? Reflexão. Meus caros, o comunismo é algo... Essa resposta vai parecer tola, mas vamos começar por ela. O comunismo é algo que o capitalismo não é. Muito bom. Isso é ótimo. Não, mas é porque, veja, nós entendemos o mundo a partir de uma perspectiva científica, que é o materialismo histórico dialético. Significa dizer que a gente compreende a partir da matéria, localizado na história, no tempo, entendendo que naquele momento, naquele determinado ponto no tempo, existiam forças diametralmente opostas operando sobre aquele objeto material.
Assim que um comunista estuda história e estuda a coisa. A questão aí é entender que nós estamos num momento em que forças diametralmente opostas se aplicam sobre as coisas, e uma força é uma força reacionária, é a força do capitalismo, é a força que mantém as coisas como estão, é a força que mantém a forma mercadoria, é a força que permite a exploração de um humano por um outro humano, é a força que mantém as formas de desumanização, como o racismo, a misoginia, a transfobia, a xenofobia. E do outro lado está uma força revolucionária, uma força que busca uma transformação da realidade presente baseada nos problemas que a força reacionária traz. Então, a busca de uma construção comunista é a busca de uma construção de uma sociedade onde não há xenofobia. É uma busca de uma construção de uma sociedade onde não há exploração do homem pelo homem, como se chama no texto marxiano. É uma busca por uma construção de uma sociedade onde essas formas de exploração concreta da classe trabalhadora se tornem impossíveis, inconcebíveis, obsoletas. Então, a questão da construção de um comunismo não é um livro de o que não é um livro de como construir o comunismo. É um livro do que fazer. Sacou? Não é um texto de um manual de instruções, como os liberais que nunca leram porra nenhuma de teoria revolucionária. Não sabia nem se eu podia chamar um palavrão, mas isso foi Pode, tá fala liberadíssimo. bastante palavrão aqui. Tá Até porque a ótimo. gente lê notícia, né? Então é meio impossível não falar palavrão. Ah, sim, é. Você tem razão. Se você mora no mesmo país que eu, realmente, puta merda. Então, a questão aqui é entender que essa construção do comunismo não é uma construção que vem de cima para baixo, da cabeça iluminada de um homem que escrevia pelas paredes, sacou? Tipo o menino do Acre. É uma questão de que se observa violências concretas na realidade presente e a gente vira elas do avesso. Porra, é uma merda viver numa sociedade com um genocídio do povo preto. Então vamos não fazer isso. Sacou? Porra, é terrível você ter terras improdutivas espalhadas pelo país e ao redor delas grandes cidades do agronegócio cheio de gente morando na rua. Tipo, porra, isso é inconcebível, cara. Existe muita riqueza aqui ao redor. Não poderia ter gente passando fome. Então vamos construir uma sociedade onde isso não acontece. Não é um exercício ideal que busca um fogo de Pentecoste que caia sobre sua cabeça. Você está resolvendo problemas da forma que elas aparecem. A questão de um comunista, e é por isso que nós somos radicais, é porque a gente entende que a causa daquele problema é o próprio sistema capitalista. Que não questionar a forma mercadoria vai sempre desembocar nesse outro lado. Exatamente. Então parece que é uma grande escolha, uma grande vontade de usar, sei lá, foice e martelo, porque fica da hora, por mais que existam partidos políticos no Brasil que façam isso por nada, sacou? Que usa foice e martelo porque é da hora, mas passa muito longe de ser comunista. Porque acho que, na verdade, assim, você me corrija, por favor, que você claro. tem um lugar de fala. Porque na verdade, assim, existe uma teoria por trás disso, mas ela está ali justamente para resolver problemas práticos, não é? Ela fala sobre a resolução de problemas práticos. A teoria revolucionária, ela versa sobre a compreensão da realidade, tal qual foi naquele exato momento, naquelas circunstâncias. E um comunista, um usuário do materialismo histórico dialético, ele vai tentar entender quais são as condições objetivas da realidade que ele está e quais são as condições objetivas
da realidade que um outro camarada do passado escreve. Para ele entender o que parece, o que não parece. Entendendo que a história se repete, não porque nós estamos necessariamente presos numa ampulheta cósmica girada por um bebê maldito. Não é isso, porque as condições objetivas ainda não mudaram desde o século XIX. Uhum. Nós ainda estamos no mesmo conflito de classes. E o mesmo conflito de classes tem um número limitado de pessoas vivas de época a época. Elas aprendem com o passado como é que foi feito, e nós aprendemos com o passado como foi feito também. A gente fica preso num eterno repetir. Enquanto não for quebrado o sistema capitalista, o futuro não vai vir. E isso Agora, é muito angustiante. existe, né, João, assim, a grande mentalidade, existe aí um ideário aí de que o capitalismo não é bom, né? Afinal de contas, o capitalismo... Por que o capitalismo não é bom? E eu complemento essa pergunta com a Gabi, da Gabi com uma segunda pergunta que é assim... Por que o capitalismo não é bom? É a pergunta dela. E a minha pergunta é: por que não existe possibilidade de ter um capitalismo, abre aspas aqui, mais justo, fecha aspas? Porque essa é a pergunta que eu sempre escuto, né? Quando eu falo, gente, mas isso é fruto do capitalismo. Você tá, aqueles memes que sempre existem. Você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo, né? Toda aquela coisa. Não, porque a gente foi educado, né, João, a pensar, graças a Deus eu tenho um trabalho, graças a Deus eu sou explorado pelo patrão, eu tenho que trabalhar de sol a sol, né? Tipo, a gente, não, mas é tipo isso mesmo. E aí, quando as pessoas perguntam, mas me explica por que capitalismo não é bom se eu ganho dinheiro com ele? E aí eu queria que você explicasse. Primeiro que a porra do dinheiro... Bom, calma aí. Vamos começar do Calma, começo. respira. Não, tá tudo bem. Segura na minha mão. Cara, vamos começar pelo começo. E, para ser honesto, quando a gente está falando de marxismo, a gente está falando de todos os campos do conhecimento. Então, eu como advogado, pesquisador de colonialismo, formas jurídicas, eu vou tentar ao máximo me abster de caneladas, principalmente do ponto de vista econômico. Porque, enfim, a gente tem uma responsabilidade que também pedagógica. Vamos lá, vamos mudar de marcha. Veja bem, nós estamos numa realidade que é determinada por um sujeito de direito. O sujeito de direito é um fantasma construído pela relação jurídica que a gente tem com a Constituição. E é esse sujeito de direito que opera a sua vida. Não é você. É o seu CPF. Sabe? Ninguém precisa confiar em você. Ninguém precisa entender a sua individualidade. Sacou? Saber qual é o nome da sua mãe. Tipo, as relações elas foram impessoalizadas dessa forma. Você é um sujeito de direitos. E esses direitos eles estão estabelecidos num livro de regras. Só que esse livro de regras, ele não interessa a classe de onde você veio. Ele interessa a classe que escreveu o livro de regras. Então, é precisamente nessa realidade que nós estamos. Porque se ela soa estranha, se ela soa antidemocrática, é porque ela é antidemocrática. Ela estabelece uma liberdade, que é uma liberdade adstrita ao consumir e trabalhar. Porque você não pode produzir numa terra que você encontra. Você não pode se aventurar. Adeus, família. Vou procurar uma terra para mim e vou plantar e tal, viver minha vida. De repente encontrar mais uns amigos, a gente faz uma vila. Você não pode fazer isso. Porque todas as terras, pela ficção dos estados, todas as terras pertencem a alguém. Se não pertence a ninguém, pertence ao estado. E normalmente pertence a alguém, porque... No caso do Brasil,
A construção do latifúndio foi a primeira coisa que o colonizador fez. Exato. Ou seja, Então o não problema tem é como privado. você dizer assim, ah, mas que injustiça. Porra, injustiça, cacete. Foi assim que o país começou. Então é como se a gente estivesse ouvindo o rádio e quando você está fora de estação você continua ouvindo o barulho do Big Bang. No Brasil é assim, cara. Se você vai para um lugar que você acha que não tem ninguém, você ainda ouve o barulho do mesmo colonialismo ali, cara, de 1500. Houve essa Então a engrenagem por questão do trás. porquê que o capitalismo é ruim é porque você está vendo que o mesmo problema que foi construído num determinado momento da história não acabou. E aí, por que a gente precisa discutir fora do capitalismo? A gente precisa discutir fora do capitalismo porque o capitalismo produz e reproduz os problemas que ele encontrou, porque eles são economicamente viáveis. O racismo é muito viável com o capitalismo, porque você tem uma ferramenta pré-estabelecida de submissão, de degradação, de desumanização de toda uma raça de seres humanos. A própria determinação de raça já vem Uhum. dessa nova realidade, dessa nova acepção de desumanização. Então, o capitalismo entende que essa tecnologia vai fazer com que ele pague menos essas pessoas, seja menos obrigado a conferir direitos sociais e possa exercer o colonialismo final, que ainda exerce, e o imperialismo, que se É, exerce hoje. grosso modo o capitalismo fala que bom que existe essa raça aqui que a gente pode explorar. É isso, não Não, deve que ter, não bom que deve existe uma acepção de Isso, raça. isso, boa. Exatamente, porque não foi só essa, né? Mas enfim. Que bom que essa tecnologia aqui já estava estabelecida quando eu cheguei. A misoginia é a Isso. mesma porra. Pra que mudar as coisas, né? Vou Xingando continuar, demais. vou ganhar dinheiro em cima dos trouxa aí. Você estabelece uma lógica de vida. Você estabelece uma lógica de vida daquilo que faz sentido com a sua reprodução. Mas de algumas outras coisas você vai abrindo mão e depois você vai retomando. Então, lá no início, quando você falou, pô, eu estou sendo explorada, mas eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho um emprego. O exército de trabalhadores desempregados, ele precisa existir para causar esse efeito na gente. Essa pressão que a gente sabe que se não fosse assim seria pior, porque a gente está vendo as pessoas sofrendo ao nosso redor. E esse número de pessoas que sofrem diminui o valor do preço de trabalho. Porque quanto maior o desemprego no lugar, menos você precisa pagar para as pessoas, porra. Sem dúvida. As pessoas ficam olhando aquilo, ficam morrendo de medo de estar naquela situação, né? E aceitam Claro! qualquer coisa. E aceitam qualquer coisa para trabalhar e podem ser ameaçados dessa forma. Como é que ela vai reclamar pelo próprio direito? Como é que ela vai estabelecer, sei lá, fazer uma greve? Demite todo mundo, emprega outras pessoas em trabalhos que são ditos de menor complexidade, o que em termos práticos não existe, né? Todo trabalho é complexo. Mas ou vai dizer que o trabalho de um promotor de justiça é complexo. Ele pega a porra do mesmo caso todos os dias, só muda o nome das pessoas e processa todo mundo do mesmo jeito. Isso não é complexo, porra. Tanto um macaco treinado conseguiria fazer que os promotores são basicamente isso mesmo. Então, tipo, o meu exemplo maior de que eu tô certo é a realidade prática, material, concreta na nossa frente. Agora, deixa eu te fazer uma... A gente já falou, na verdade, aqui, portanto, fez um olhar do que é o comunismo. Aí eu quero fazer uma segunda pergunta, que é uma pergunta que acho que talvez seja tão importante quanto a primeira para a gente definir para as pessoas que acham que entendem o que é o comunismo. Na sua opinião, o que não é o comunismo? Massa. Não come criança, Bom, comunismo não é dividir tudo aquilo que você tem. Isso é ser, sei lá, um freio. Não é invadir as casas das pessoas, tirar ela lá de dentro.
Não é invadir a casa das pessoas e tirá-las de dentro, dependendo do qual tamanho seja a casa. Ela for E uma de que casa com pessoas 2 estamos quartos, a falando? gente quer um. Não, E de que sacanagem, claro que pessoas não. estamos falando? De que pessoas estamos falando? Não, a questão aqui é dividir os meios. No caso das casas, entender a casa como um direito, é entender que a coisa existe para suprir a necessidade e não para suprir a propriedade. Quando a gente fala de abolir a propriedade privada, é porque o direito à propriedade é um direito contra todos. É um direito erga omnes, como se chama no direito burguês. Eles mesmos admitem isso. É um direito que é contra a coletividade. E nós somos a favor da coletividade, porra. Então a questão é que se você mora numa casa, essa casa é sua. Mas se você mora em 30 casas, você tá de sacanagem com a minha cara. Você só consegue morar em uma. E a acumulação, né? Questão que é isso que o capitalismo faz, faz a pessoa acumular. Ela não quer uma casa, ela quer 30 casas, não quer um Para carro. poder viver de aluguel. E aí, depois que ela tiver 30 casas, ela vai pegar esse dinheiro e investir na bolsa. Pensa no supermercado. Você entra, você pega o que você precisar lá, você leva para casa. Isso que você levou é propriedade pessoal. O supermercado inteiro, a sua rede de abastecimento, seus funcionários, na categoria do seu trabalho, logicamente. Tudo isso é propriedade privada. Então veja, um supermercado, por definição, tem que abastecer uma comunidade. É uma grande central de abastecimento de insumos. Mas não é chamado de central de abastecimento de insumos, né? É chamado de supermercado. Porque uma pessoa é a dona daquela coisa toda. Mas quem usa, quem precisa, é a coletividade. Então a questão é pensar menos nessas formas de propriedade, onde você pode ser dono de coisas que pertencem e correspondem a interesses coletivos, e pensar que coisas que só correspondem ao seu interesse são suas. É o seu cachimbo, é a sua casa, o seu carro. Mas também pense que o comunismo busca a construção de uma sociedade onde outras coisas são superadas, como um carro, por exemplo. Ou o formato de casas que nós temos hoje. E no fim das contas, te convida a pensar numa sociedade construída de uma forma completamente diferente. E aquela coisa de que comunista não pode ter iPhone? Essa é a verdade, comunista não pode ter iPhone. Se você é comunista, por favor, vem aqui no PCB Bahia, deixe seu iPhone aqui comigo. Por que as pessoas usam isso? Porque existe toda aquela coisa do status, né? Então o comunismo quer que todas as casas sejam iguais, que todo mundo tenha o mesmo carro, que todo mundo tenha a mesma casa e use a mesma roupa, igual um uniforme, igual uma escola, sei lá. Igual o capitalismo. Um internato. No final das contas é igual ao internato, né? É igual ao capitalismo, né? E aí, o que é diferente? Isso acontece, não acontece? Porque, assim, a dúvida que as pessoas têm são muito básicas, assim. Eu fico besta de ver. Sim. Né? Tipo, não sabem at all o que é comunismo, o que é socialismo, o que é o capitalismo. Não, peraí, o que é o próprio capitalismo. As pessoas não têm ideia do que é o capitalismo, o sistema capitalista. Sem dúvida. É por isso que Marx escreveu a maior parte dos seus escritos sobre o capital e não sobre o comunismo, sacou? Tipo, exatamente. Chama o capital. Que a gente constrói o comunismo a partir das contradições do capitalismo. Como a gente estava conversando no início do podcast. E uma coisa que quando falam pra mim, então você é uma comunista de iPhone? Eu falei, não sou como uma comunista de iPhone. Eu sou uma pessoa que quer que todos tenham acesso ao iPhone, não só você.
Veja, nessa questão do iPhone é engraçado, porque uma das coisas que os comunistas procuram é a planificação da economia. Significa dizer que, como a gente não está falando que todas as pessoas têm um X, a gente está dizendo que a produção de um país precisa ser planejada. Não pode ficar na mão da burguesia, gente. Exato. São pessoas aleatórias decidindo por motivos cada vez mais arbitrários. A gente precisa de um time, de uma compreensão coletiva, democrática, para saber o que produzir e quando. Tipo, é engraçado porque o capitalismo já se apresenta como essa forma organizada, mas ele não é, porra. No fim das contas, talvez nem precisasse existir uma porra de um iPhone. Exato, mas é mais que isso. Tipo, se for para ter uma máquina de comunicação e multimídia, o que seria ótimo. Até porque o celular não é uma invenção capitalista. Mas, digamos que fosse, existisse essa máquina, esse grande canivete que servisse para fazer várias coisas, inclusive falar com as pessoas, por que você vai produzir com a mesma matéria-prima, a mesma tecnologia, você vai produzir versões piores daquela porra? Veja, não é uma questão de a gente só quer o melhor. E a pessoa, você acha que isso é possível, só ter o melhor? Bicho, entenda que a relação que você tem de valores das coisas, ela tá equivocada. As coisas custam o preço do mercado ai, meu Deus do céu, lá vou eu falar que eu não sei. Mas custam a matéria-prima e o trabalho aplicado sobre ela, porra. É o quanto mais industrializada aquela porra é. É por isso que um limão tem um preço e um gilete tem outro, pô. Mas mais que isso, além disso, você cobra outros valores sobre a coisa. Porque tá te explorando, porra. Sem dúvida. Eu sei que as coisas são assim, mas eu tenho certeza que meus camaradas economistas, meu Deus do céu, eu não acredito que você tá explicando essa porra. Tão simples. Mas enfim, gente, como eu estava falando, eu estava tentando e ainda estou tentando me ater às formas jurídicas de propriedade para poder falar com propriedade, enfim. Mais coisa de palavras. Não temos, portanto, comunistas comendo criancinhas, certo? Não temos. Nós temos capitalistas donos de bordéis. Tipo, é engraçado porque o pânico moral ele é muito problemático, porque tudo aquilo que acontece na nossa sociedade hoje acontece dentro do capitalismo. Então, é um pouco bizarro você ver um sistema que mantém pessoas em jaulas dizendo que aquele outro sistema era absurdo porque mantinha pessoas em sítios. Porra. Faça as contas. Quem é você para fazer esse grande julgamento moral? E aí, quando eles vão pro lado da construção econômica, eles vão ver exemplos que funcionam e que foram subjugados, estão sendo subjugados até hoje pelo imperialismo. Você vai ver o aumento da expectativa de vida em Burkina Faso depois da Revolução Comunista, ou socialista, ou marxista-leninista, ou só leninista, como o Che Guevara africano gostaria de ser lembrado como um leitor de Lenin, o Thomas Sankara. Inclusive foi questionado sobre se não seria racista ser chamado de Che Guevara da África. Foi respondido com uma estrondosa gargalhada. A questão é entender que
o pânico moral que se faz contra o comunismo, muitas vezes é só uma projeção. Muitas vezes é só uma projeção. Fora outras questões que são vendidas como pânico moral, mas se você parar para pensar, são absolutamente razoáveis. Como, por exemplo, programas de educação em ciência para ambos os gêneros, como aconteceu na União Soviética. E aí você vê notícias do The Economist dizendo que essas mulheres foram forçadas a aprender coisas de um laboratório científico. Porra, isso me parece um país que deu certo, viu, filha da puta? Pois é, né? Não sei. Não, exatamente. Parece, pelo menos, né? Me parece, exato. Assim, você está falando que essas pessoas elas têm que viver para os seus maridos como mulheres de Atenas? Não, elas fazem ciência e tal, que absurdo. Coisa louca, né? Que coisa louca. Agora, então, e se acusa o regime de Cuba de ter sido racista, por mais que o Fidel tenha reconhecido lá nos anos 90 que, de fato, a leitura dele racial era muito porca. Uma coisa que eu queria que muitos comunistas fizessem hoje, mas ele fez lá nos anos 90, ele... Se você denuncia num tom de máxima hipocrisia. Pô, se você denuncia esse tal racismo comunista, por que você não está denunciando o racismo capitalista? Se você denuncia essa exploração, essa vitimização das crianças no comunismo, por que você não defende as crianças no capitalismo? E aí a gente vê o óbvio, que a pessoa nunca nem parou para pensar nisso. O que aparece na frente dela hoje, ela trata como algo natural. É a naturalização da violência. Sem dúvida. Ela não consegue entender que pobreza não é natural pela nossa capacidade de produção. É artificial, é uma construção de dominação da sociedade. Capitalista. Você usou uma palavra que acho que é importante a gente estabelecer aqui as diferenças entre elas, porque elas são usadas aqui no Brasil, principalmente nessas conversas rasteiras sobre comunismo, né? Elas são usadas como se fosse a mesma coisa. Mas eu queria que você esclarecesse a diferença entre comunismo e socialismo. Socialismo, ele é o sistema que a gente pode construir hoje. O comunismo é o sistema que só o socialismo pode construir. Então, o socialismo é a construção de um governo, um Estado, que toma as formas do Estado burguês, mas é executado pelos trabalhadores e para os trabalhadores, excluindo a burguesia dos seus poderes políticos. Como uma determinada classe foi excluída dos seus poderes políticos, isso configura uma ditadura. É por isso que é chamada ditadura do proletariado. É quando você tira essa ínfima parte da sociedade e retira os seus direitos enquanto aquela condição de burguês ainda perdurar. E você consegue usar o Estado contra si mesmo. No caso, você está buscando a extinção do Estado burguês com um governo socialista. Quando a gente conseguir, sabe-se lá em quanto tempo, pode ser uma coisa de 3 anos, pode ser uma coisa de 300. Quando a gente conseguir resolver os problemas criados por esses centenas de anos de capitalismo e colonialismo, a gente vai ter, enfim, uma sociedade comunista, que não vai se parecer com nada na sociedade de hoje. Então, um partido é comunista porque ele busca a construção daquele comunismo. E ele sabe que ele vai ter uma grande tarefa no socialismo.
que é construir o comunismo, que é trabalhar nessa direção, na direção da extinção das tecnologias específicas de dominação da sociedade, na sua polícia, nas suas formas de extração de mais-valia, que é a grande quantidade de riqueza que um trabalhador produz menos o seu salário. Então, a questão da diferença entre o socialismo e o comunismo é que o comunismo é um ponto de construção histórica que nós ainda não conseguimos avançar. Os estados que nós tivemos até hoje foram estados socialistas porque eles ainda estão presos a essa forma burguesa de Estado. E a construção do comunismo vai precisar, como eu já estava dizendo, de uma grande máquina capaz de desfazer os problemas causados pelo Estado. Essa grande máquina, ela precisa ser tão complexa que ela tem que ser idêntica ao Estado em si mesmo. Então é o próprio Estado. É por isso que o Estado precisa ser tomado. Faz total sentido. Agora, deixa eu fazer a conexão com, como eu falei no começo, com o nosso programa anterior. E quais são as diferenças e similaridades, digamos, entre o comunismo e o anarquismo? Bom, eu costumo defender, por mais que eu saiba que isso não seja precisamente o mais correto, mas eu costumo defender que os anarquistas e comunistas são muito mais a favor do que contra. Mas, na verdade, nós temos algumas percepções de realidade um pouco distintas. E isso diferencia bastante a nossa visão a longo prazo. Mas eu defendo que não dificulta em nada a nossa percepção de praxis a curto e médio prazo. Bom, lembra que eu estava falando que a forma burguesa do Estado precisa ser abolida? Só que um comunista não vai tratar com uma abolição desse Estado. Um comunista vai entender, a partir de Lenin, ele vai entender que o Estado ele tem formas muito complexas de assimilação, de capilarização na sociedade, de tecnologias de dominação que precisam ser abolidas uma a uma. Então eu vou extinguir o Estado como se extingue um incêndio, procurando esses focos e tirando um a um de dentro da vida das pessoas. Um anarquista vai defender a abolição do Estado. Uma grande tomada de poder onde o Estado é abolido, ironicamente, numa carta, a última carta jurídica de todas, ao que se parece, onde o Estado não existe mais. Certamente o anarquista vai dizer que isso é mais complexo que isso, mas a nossa divisão está aí. A partir dali é terreno cinzento para mim. Eu não vou fazer de conta que eu tenho compreensão de teoria anarquista. Mas a questão que os anarquistas se separam é ali. O que fazer com o Estado? O Estado é um martelo que os comunistas vão dizer: eu quero esse martelo para quebrar a burguesia. E os anarquistas vão dizer que esse martelo, ele por si só já é uma violência e precisa ser abandonado. Precisamos quebrar o martelo, basicamente, né? Precisamos quebrar o martelo. Só que aí o comunista vai dizer: pô, meu irmão, mas se você quebrar o martelo, você entende que você está jogando fora a ferramenta mais eficaz para fazer o que você queria? Então, é muito comum aqui nesse lado vermelho da radicalidade, você vê ex-anarquistas que foram construindo o movimento e foram percebendo que o movimento desde a base precisava de uma forma organizativa maior para que o Estado pudesse ser tomado por uma unidade de ação. É quando você vê, você já está pensando em centralismo democrático, que é essa forma organizativa onde um comitê central vai tentando organizar as lutas e vai passando o rádio para os comitês regionais espalhados pelo país, que vão coordenando suas bases a determinada tarefa.
buscando como resultado o crescimento do próprio partido, a radicalização das massas. Então a nossa diferença ela acaba sendo uma diferença de ação por conta disso. Não que isso seja a melhor forma também. Tem seus problemas. Todos os caminhos que você pega têm contradições. Mas os comunistas vão entender esse como um caminho mais eficaz, como um caminho que trouxe revoluções de fato, como um caminho cientificamente comprovado. Ótimo. Cara, tem uma pergunta que eu quero te fazer, enfim, essa pergunta eu me sinto, meu perdão, eu me sinto até ridículo fazendo essa pergunta, mas eu Oxente. preciso fazê-la. Já Faça. existiu comunismo em algum momento no Brasil? Meu caro, eu posso lhe dizer que o estado do Rio Grande do Norte foi tomado por um exército comunista e assim foi um estado socialista por 4 dias. Mas eu posso estar errado no número de dias. Eu posso lhe dizer que as experiências de Quilombo são experiências que buscavam fugir do sistema econômico vigente. Tal qual a vida das aldeias indígenas antes do capitalismo eram formas de viver economicamente que iam de encontro às formas de produção do colonialismo. Posso lhe dizer que a experiência de Canudos foi uma experiência política de tentar viver uma sociedade fora de um golpe militar. Então, seria muita presunção minha chamar essas experiências de experiências comunistas. A questão é entender que o comunismo é aquilo que o capitalismo não é. Buscar uma experiência fora do sistema vigente não é algo estranho na história do Brasil. Uhum. E o comunismo só é uma possibilidade porque ele é construído pelas contradições que o próprio capitalismo traz, como a gente estava falando lá no início. Então só faz sentido você pensar numa sociedade comunista como uma sociedade que supera o capitalismo. Então isso é para dizer, não houve uma experiência comunista no Brasil, como não houve uma experiência comunista no mundo. O que houveram foram experiências socialistas e ainda há. Mas ao mesmo tempo que se a pergunta, num sentido mais amplo, for experiências revolucionárias que buscam construir uma forma de viver que enfrenta principiologicamente a forma de viver estabelecida pela colonização, sim, houveram. Ou houve, né, já que houveram não declina. Ótimo. Isso Basicamente um erro. Isso significa, portanto, estamos aqui tendo que fazer como os marqueteiros gostam de falar, temos que fazer um disclaimer aqui. Isso significa, portanto, que os governos do PT não foram governos comunistas, nem socialistas, nem nada que o valha. Nada que o valha é foda, ainda mais em período eleitoral, mas nada que o valha é foda porque eu, pelo menos, reconheço, como tantos outros, e os indicadores sociais, que houve muitos avanços sociais no governo Lula. Sim. A questão é que esses avanços foram escritos de lápis, não foi de caneta. Boa. O primeiro decreto michuruca de Michel Temer acabou com essa porra tudo. Porque a ditadura da burguesia, ela não foi feita para ser ocupada por um representante dos trabalhadores. É por isso que ela é uma ditadura da burguesia.
ela tem inúmeros subterfúgios para não cumprir direitos sociais. Ela gasta boa parte dos seus recursos fazendo o suficiente para ter esses subterfúgios. E, no fim das contas, ainda tem várias válvulas de escape. Válvula de escape não é bem a palavra, mas são várias possibilidades escapatórias de sinucas de bico, sacou? Que é a compreensão jurídica ampla, princípios tirados de onde o sol não brilha, que vão estabelecer interpretações legais que, quando você vê, já tem uma PEC naquele sentido. E a ditadura da burguesia vai se costurando como uma coxa de Penélope. Ela vai sempre achando formas de ficar cada vez mais sofisticada na sua tarefa de explorar a classe trabalhadora. Como é que você enxerga, agora saindo do Brasil e indo para o mundo, assim, como é que você enxerga o panorama do comunismo no planeta, assim? O panorama do comunismo no planeta? Eu É. diria que um espectro vermelho ronda o mundo. Pronto, agora sim, vai ser o apocalipse. Falou isso, pronto. O povo vai sair Não, mas correndo. imagina um fantasma cósmico vermelho. Sei lá, para mim isso parece menos absurdo do que seguir o André Janones no Twitter, sacou? Eu acho, meu caro, que as contradições estão ficando cada vez mais claras. Uhum. E isso tem deixado as populações, os ânimos cada vez mais acirrados. Abre-se uma janela revolucionária frente aos inúmeros fracassos do capitalismo, que não consegue responder nenhum dos seus problemas, e nós somos uma geração de pessoas que viu isso de perto. Os defensores do capitalismo hoje são os cínicos, sabe? São os sociopatas. E os outros não defendem o capitalismo. Os outros que não estão aqui, eles não defendem o capitalismo. Eles defendem a única vida que eles conhecem. Eles são vítimas de uma ignorância que não é deles, não é própria. É um modelo de controle social. É por isso que a direita é tão obcecada em destruir o modelo educacional. É uma fábrica de revoltados. Mas também é verdade que existem várias outras formas de acessar essa revolta. Só que a educação é uma ferramenta indispensável na construção da linguagem, na compreensão do pensamento crítico. As pessoas, a gente está o tempo inteiro educando, inclusive para compreender melhor aquilo que a gente está dizendo. Né? O Paulo Freire que vai dizer que é impossível ensinar aquilo que a gente sabe, porque a gente está falando uma coisa que a gente está compreendendo, e ao mesmo tempo que a outra pessoa está entendendo uma coisa que você nunca vai saber o que ela está entendendo. Mas ela está entendendo. E ela pode devolver para você aquela compreensão de uma forma que é correta e é de uma perspectiva que você não esperava. Mas a questão principal é que vocês 2, ou 3, ou 4, ou 60 estão acessando a coisa material. E essa coisa material, ela existe na história e sobre ela dialogam forças antagônicas. Forças que estabelecem uma dialética. Então a gente sempre vai voltar para o materialismo histórico dialético. É uma maçã que cai na cabeça da pessoa. E você descobre.
Uma volta. Essa pergunta, na verdade, ela se conecta com a minha próxima pergunta, que acho que é talvez a grande síntese dessa conversa e o motivo da gente estar tendo essa conversa nesse exato momento. Por que diabos as pessoas têm tanto medo do comunismo? Quando se fala em comunismo, a coisa do fantasma do comunismo. Porque o sistema capitalista gasta bilhões de dólares para que isso aconteça. Talvez bilhões seja uma conta aquém do quanto se gasta. Mas se gasta muito dinheiro. A propaganda imperialista, ela está em todo lugar. O vilão da Marvel voltou a ser um russo. Sacou? A perspectiva de uma sociedade nova, ela é bombardeada por uma propaganda de caos, de morte, de tudo aquilo que é essa sociedade que a gente está. Então as pessoas, elas não tiraram da cabeça delas esse medo pelo comunismo. E tem uma outra coisa, tem algumas coisas que se faz que é propaganda anticomunista, mas ao fim e ao cabo é verdade. Tipo, o comunismo promove a tomada de terras. É verdade, promove. O comunismo promove a expropriação de empresas. Promove mesmo. Sabe? Mas a questão é a pessoa ir entendendo que aquilo não diz respeito a ela. Muito que se diz isso, até o Marx escreve sobre isso, é sobre a expropriação, sobre o fim da propriedade privada. Sobre a abolição da propriedade privada. E ele vai dizer, cara, a propriedade privada já é abolida para mais de 90% da população, cara. As pessoas não têm nada, você entende que as pessoas não têm nada? E isso é absurdo. Então, a propaganda anticomunista, ela tem esse grau de eficiência, primeiro, porque ela é uma parte central da manutenção do sistema capitalista. Então, a gente não pode pensar nela como algo paralelo. A gente tem que pensar que as ONGs não podem escrever sobre conteúdos diretamente relacionados ao capitalismo, elas pedem financiamento. E aí, quando a gente fala sobre gente paga pela CIA, é porque muitas dessas ONGs, elas ganham editais levantados pelo Departamento de Estado americano. Então não é que você esteja sendo um espião da CIA, é que você não vai falar mal do seu chefe em público. E quem te alimenta te controla. E a partir daí, quando você não pensa que não, você está fazendo propaganda anti-imperialista. Surpresa, exatamente. Sacou? Sim. Pô, aí você tipo, puta que pariu. Aqui estou eu trabalhando pros cabra. Eu falei anti-imperialista ali naquele bolinho, foi imperialista. É porque, pra mim, nem entrou na minha cabeça falar propaganda imperialista. O anti veio naturalmente. Pois é, então você fica procurando a China na América Latina, sacou? Você fica procurando a China em África e por que essa tá perdoando as dívidas com o Quênia, e isso é porque eles vão fazer tal coisa no futuro. Rapaz, então perdoa a dívida vocês também, pô. Não são vocês que são os brabos? Ah, não, veja, não é assim, porque a economia mundial quebraria se... É esse argumento supersticioso, sacou? O que é economia mundial, gente? O que é o mercado? Sacou? É comida, né? No prato das pessoas. Essa figura
amorfa que ninguém sabe dizer exatamente o que é o mercado. O mercado ia ficar muito... Que mercado, né, gente? O que é o grande interesse da burguesia. E o Lenin vai falar sobre isso em dizer, olha, os burgueses são donos do meio dos meios de produção de notícia, né, do meio do jornalismo, e eles vão escrever grandes cartas de opinião dizendo ser fato, porque os jornais são deles. Aí você vai ver qualquer jornal que você lê hoje esse tipo de política causaria uma grande quebra nos cofres públicos. E lili. Por isso a gente tem que continuar gastando dinheiro na guerra às drogas e criminalizando as pessoas e botando todas numa casa de tortura, porque essa é a justiça. Pois é, Mas as justamente. pessoas vão dizer que o comunismo é ruim porque botava as pessoas num gulag. Porra, se você acha que isso é ruim, meu caro, por que você não está lutando contra as prisões hoje? Era o mínimo, né? É o mínimo. A não ser que aí a pessoa vai dizer, mas aí você está pedindo demais. O Mao Tse Tung vai dizer sobre isso, que a radicalidade ela não depende da vontade política, ela depende do estudo. Você não é radical só porque você quer. Você é radical porque você vai entendendo as determinações da sociedade e você vai percebendo que o buraco é tão mais embaixo que você vai ficando cada vez mais puto e preciso na identificação do problema. Sem dúvida. E é preciso... E complemento, assim, né? Ou seja, preciso na identificação do problema e é preciso ficar puto, na real, né? Na Identificar real, o problema é preciso, viver não é preciso. Pois é. Cara, tem uma pergunta final aqui que é rigorosamente a mesma pergunta que eu fiz pro Acácio quando a gente falou aqui no nosso programa sobre anarquismo. Que é o seguinte: comunismo é uma utopia? Ou seja, é tão difícil de chegar lá que desencana. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sim e não. O comunismo não é uma utopia, porque ele é um caminho compreensível. Você toma o Estado, volta ao Estado contra si mesmo, estuda as tecnologias de dominação do povo e vira-as a favor do povo. Significa dizer que políticas de controle social burgueses vão ser controladas e mudadas ao contrário para políticas de controle social proletário. Significa dizer resolução de conflitos de forma amistosa. Significa dizer dissolução do tráfico de drogas por uma via pacífica e economicamente viável. Significa dizer que você vai buscar formas de soluções de conflitos que correspondem, eles mesmos, os interesses da classe trabalhadora. Para isso, a gente usa o chamado poder popular. Não é uma grande cúpula de pessoas fazendo o bem, entre aspas, pelo país. Você tem uma possibilidade que grandes compreensões políticas regionais tenham poder político, financeiro suficiente para estabelecer as mudanças que eles precisam naqueles lugares. Para tocar as políticas que eles precisam naqueles lugares. Isso é bastante trabalho. Isso não é um mundo ideal. Isso é um mundo completamente possível, factível, que já foi feito antes. O comunismo vai ser o resultado desse trabalho.
Então, nessa perspectiva, ela não é utópica. O comunismo não pode ser utópico, porque é um resultado compreensível. Mas, ao mesmo tempo, ele é utópico em pensar que a nossa vida já é muito difícil. A nossa vida já é marcada de muita violência. E são violências que estão na nossa vida agora e a gente não percebe, porque elas foram naturalizadas, mas muitos de nós somos extorquidos pelos donos das nossas casas. É uma casa que a gente mora há não sei quanto tempo, há não sei quantos anos, mas tem uma pessoa que é um parasita nas suas costas, chupando seu sangue. Ah, você mora na minha casa? Eu te presto um serviço, mas você nunca viu aquela pessoa consertar nada na sua casa. Ela não presta serviço nenhum. O trabalho dela é que ela tem propriedade e você não tem. Exatamente. E aí, ser pobre, você tem que se fuder. Você que tá ouvindo a gente, o nome disso é aluguel, tá? Caso você não saiba, o João tá falando de nada muito etéreo, não é vida Exatamente. real, assim. É uma tecnologia específica de dominação da classe trabalhadora. É uma das, né? É uma das, exato. Então veja, o comunismo nesse ponto é uma utopia porque ele é um grande alívio dos problemas sociais que nós temos. Imagina viver num mundo que a casa é uma garantia de todos. Imagina viver num mundo onde o transporte público é uma prioridade para a mobilidade urbana. Imagina viver num mundo onde as contradições econômicas foram resolvidas a tal ponto que os crimes patrimoniais estão em mínima ocorrência, pela não necessidade de havê-los. Então a questão aí, ela acaba sendo utópica porque a gente está buscando um mundo que a gente queria viver. É o que nos move. Nesse ponto, sim, não tem como dizer que não é utópico. Mas não é utópico de fato na sua construção científica. Pra gente encerrar a nossa conversa, quem tá ouvindo aqui esse papo se interessou pelo assunto de alguma forma, ou porque já se sente talvez compelido a entender o mundo um pouco mais dessa forma, ou porque, de repente, é um sonho que isso aconteça, enfim, mas estamos aqui para isso, que de repente tirou talvez um pouco desse véu de ignorância dos olhos e quer entender um pouco mais. Onde você acha e como você acha, na verdade, que a pessoa mergulha um pouco mais em informações sobre o comunismo? Olha, a minha sugestão principal é a mesma do Tim Maia. Leia o livro. Leia o livro do Manifesto do Partido Comunista. É um livro antigo, datado, com algumas expressões que hoje a gente não usaria. Mas ele está descrevendo a mesma realidade que nós estamos, a realidade do mundo capitalista. Pô, tem uma edição maravilhosa em quadrinhos da editora Veneta. Pô, tá difícil ler o livro, vai ler a versão em quadrinhos primeiro, porra. Um beijo, Rogério de Campos, inclusive, comunista. Um Companheiro. beijo, Rogério de Campos. Obrigado por facilitar a compreensão da teoria revolucionária, meu caro. Essa é a linha correta. Mas, enfim, eu começaria por essa leitura. Foi a leitura que eu fiz num ônibus quando eu tinha 14 anos, sacou? Tipo, meu Deus do céu. Olhei para cima e tinha uma foice e martelo tatuado no meio da minha testa. Eu sugeriria começar pelo livro. Se você quer uma perspectiva mais científica e quer começar do começo, eu ainda busco uma sugestão melhor, menos americanizada. Mas até lá, eu sugiro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é um livro que ensina o que é comunismo na prática da análise de conjuntura.
da situação da mulher negra nos Estados Unidos. E se não for muita presunção, existe sempre a possibilidade de você se aproximar do Partido Comunista. Você pode procurar onde que o partido funciona no seu estado, e se ele não funciona no seu estado, você pode procurar um militante do resto do país, eu, por exemplo, aqui na Bahia, que ele vai procurar para você, vai jogar na democracia interna do partido para saber o que fazer contra você, de repente lhe perguntar se o seu interesse de fundar uma célula no lugar que você está. Porque um comunista, usando as palavras do Mao Tse Tung, um comunista ele é um estudante do comunismo. Um teórico do comunismo é aquele que fez a revolução. Sabe, se você estiver vendo um fórum de problemas do computador e você vai ver a resposta, o cara que fez uma thread lá, tipo, fiz isso aqui e funcionou. Aí você, caralho, vou abrir o que esse cara escreveu, pô, vou ver o que ele fez. Aí você vai lendo o que ele fez, vai identificando que sua máquina tem algumas diferenças que a máquina que ele consertou, mas os princípios são muito parecidos, e você vai tentando a partir daquele caminho. Se você conseguir consertar sua máquina, você vai escrever: camaradas, também logrei êxito. Minha máquina é um tanto diferente, mas aqui vai o que eu fiz. Isso é leitura revolucionária. Excelente metáfora. Faz todo sentido. Muito que bem. João, a gente podia ficar horas e horas aqui conversando. Ah, podia mesmo. Estou adorando o papo. Eu queria te agradecer demais por essa conversa. Você falou, obviamente, né, putz, se alguém de repente, né, quiser procurar, estiver na Bahia, quiser procurar por você para falar especificamente, mas mais do que isso, assim, onde as pessoas conseguem te encontrar, sei lá, nas redes sociais, o que quer que seja, para de repente trocar uma ideia, ainda que à distância, assim, pra gente... Se ele quer se encontrar. Pra gente prolongar essa conversa, né? Pra gente poder ter alguma chance de prolongar essa conversa. Massa. Eu uso o @Coimbra Souza, Souza com S, tanto no Twitter, onde eu atendo pela alcunha de João o Justo, como no Instagram, que eu sou só João Coimbra mesmo. E lá eu sou mais ativo no Twitter, talvez até mais do que eu gostaria, mas eu também uso o Instagram, aprendi a usar depois da campanha política que a gente entrou agora. Para quem não sabe, eu fui candidato a vice-governador do estado da Bahia. Foi uma experiência única, junto com meu camarada e amigo Giovanni D'Amico. O que nos deixou craques em dar entrevista de rádio e TV, mas hoje, se você chegou até aqui, você percebeu que eu esqueci tudo que eu aprendi. Imagina, foi ótimo, para com isso. É isso, gente. Muito Me bom. sigam lá nas redes e me vejam pistolar em cima de liberais. É isso. Obrigada, João. Obrigado Mais uma demais. vez. E até a Eu que próxima. agradeço o convite e me disponibilizo para tantas próximas.